Bom dia a todos. Bom dia. Que possamos nessa manhã de hoje aproveitar as coisas lindas que a vida nos traz, aprendendo um pouquinho mais com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quando nos trouxe essa colocação falando: não julgueis para não ser julgado. A gente vê que essa colocação de Jesus está no nosso querido livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vem trazer para nós uma responsabilidade muito grande, quando no capítulo dos bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec conseguiu colocar esta receita de Jesus para todos nós, para que a nossa existência, a nossa vida, ela seja pautada em procedimentos que beneficiem a cada um de nós, em todos os momentos em que nós precisamos tomar determinadas decisões. A gente vai ler o que foi dito em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Mateus diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 e 2. Quando a gente fala com as referências bíblicas, a gente quer levar para todos que nós, dentro da doutrina espírita, nós seguimos o Evangelho de Jesus. A gente segue os ensinamentos que o Cristo trouxe para nós quando esteve na face da terra. E se nós pegarmos a Bíblia, ou pegarmos o Novo Testamento, a gente vai ver que esses tópicos que a gente estuda dentro da doutrina espírita estão todos inseridos no Novo Testamento, estão todos inseridos na Bíblia. A gente pode pegar e confirmar isso. Então, qualquer religião, independente de quem seja, onde esteja, pode ter acesso às informações que estão contidas na Bíblia, trazendo para nós a tranquilidade de falar aquilo que foi trazido a nós pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, em Mateus tem essa colocação. E em João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11, está colocado da seguinte maneira: então, os escribas e os fariseus eram, vamos dizer assim, grupos, né, dos judeus. Então, eles se dividiam em escribas, fariseus, saduceus, e uma série, cada um desses grupos tinha uma linha de ação, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de procedimento. Então, os escribas, eles eram responsáveis pela lei, né? Lá naquela época, eles se preocupavam com a lei dentro da comunidade judaica. Os fariseus eram responsáveis por fazer vamos dizer assim, a parte burocrática, aquela parte que era necessária para manter um povo funcionando. A gente hoje diz que são os nossos economistas, aqueles responsáveis por dirigir de alguma maneira a parte financeira, a parte necessária ao sustento de todos nós. Então, repetindo aqui: então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo,
se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então a gente vê que Jesus foi testado por aqueles, né, que estavam procurando um meio de condená-lo em função das pregações que ele fazia, em função das atitudes que ele tomava dentro do povo, beneficiando aos humildes, beneficiando aqueles que estavam sendo prejudicados em função da opressão, em função da tirania que existia naquele momento. E os responsáveis pelo povo, aqueles que tinham o poder na mão, estavam sendo acuados em função das colocações feitas por Jesus, e eles queriam uma maneira de trazer uma condenação para Jesus, mas eles não conseguiam encontrar, porque todas as vezes que eram feitas qualquer tipo de colocação, Jesus tinha uma saída e os deixava em situações difíceis. Com essa colocação, a gente vê que Moisés, né, foi referido a Moisés com relação à lei mosaica que determinava a todo ato voltado para o deslize, né, feminino, que a mulher fosse lapidada em praça pública. O que é ser lapidada? Lapidada era ser apedrejada. A mulher era colocada em praça pública e apedrejada por todos quando cometia adultério. Isso era uma lei mosaica muito bárbara, mas foi necessário naquele tempo, porque o povo judeu, quando eles foram retirados da escravidão no Egito, que o povo judeu, em função das secas, de uma série de calamidades naturais existentes na área que eles viviam na Judéia, eles foram para o Egito, porque o Egito era uma terra muito próspera naquela época, então eles tinham condição de ali viver bem. E eles foram levados para lá por um judeu também, que foi chamado na época o chanceler de ferro, porque ele foi chanceler e foi levado para o Egito quando criança ainda, e se tornou o homem forte do Egito, né, apoiando o faraó. Então ele era o homem de confiança do faraó. E com isso ele conseguiu levar o povo judeu para o Egito naquela época, em função da seca, em função da miséria que acontecia ao povo israelense, né? E com isso, ao povo judeu, né? E com isso, eles prosperaram, cresceram muito no Egito. E quando eles cresceram muito lá no Egito, eles passaram, né, a se tornar fortes também, um grupo forte dentro de um grupo judeu, dentro da área, né, que era dos egípcios, né? Então eles começaram a se tornando muito fortes. Quando aquele faraó que abrigava esse povo, que dava todo apoio a esse povo, veio a desencarnar, a morrer, né? O novo faraó que entrou não gostou da situação, achou que aquele povo estava prosperando muito e resolveu escravizá-los, porque eles não tinham nada a ver com o povo egípcio. Então os judeus passaram a ser escravos a partir de então do Egito. E essa escravatura fez com que o povo ficasse numa situação muito difícil e aprendessem a trabalhar de maneira a conservar sua vida. Porque o escravo ele tem um direito muito importante, que é o direito de viver, mas nenhum. Então ele precisa fazer de tudo para manter a sua vida, porque senão ele vai perdê-la. Se não obedecer ao Senhor, o Senhor elimina o escravo. Então aquele povo acostumado com a escravidão, acostumado a fazer de tudo quanto é tipo de atitudes para fugir do controle do povo dominante,
foi o povo que Moisés trouxe, né, para o deserto em busca da terra prometida. Então era um povo bárbaro, ignorante, rude, mal educado, sem controle, e Moisés tinha que fazer com que esse povo fosse controlado. Para controlar esse povo, ele criou uma série de leis muito duras. As leis mosaicas eram leis muito duras para manter um povo rebelde, um povo deseducado, um povo difícil de ser trabalhado. E com isso a lei mosaica ela veio até o tempo de Jesus. Por quê? Porque os judeus eles seguiam o Velho Testamento. Eles seguiam as escrituras, que eles chamavam de escrituras sagradas, que contavam toda a saga do povo judeu. Então, a saga do povo, desde o momento que eles foram para o Egito e passaram a ser escravos, saíram do Egito, vieram procurando a terra prometida. Então, tudo que veio acontecendo com suas previsões, com seus profetas, com suas colocações, com as suas guerras, que era um povo muito guerreiro, então com as suas guerras, com as suas vitórias, com as suas derrotas, tudo isso está relatado no Velho Testamento, né? Que são 5 livros, o Pentateuco do Velho Testamento, que é seguido hoje em dia pelos israelitas, né? E eles chamam de Torá. Então, Torá é o Velho Testamento seguido pelo povo de Israel. E Moisés, né, colocou essas leis muito pesadas, e quando Jesus, né, veio para nos trazer uma visão de paz, uma visão de amor, né, uma visão do Deus que era um Deus misericordioso, que tratava a todos de igual maneira, o povo que estava acostumado com aquela lei mosaica muito dura, começou a rejeitar as colocações de Jesus. Porque naquela época existia o senhor e existia o escravo. O senhor podia tudo e o escravo não podia nada. Estavam nas leis isso, nas leis que vinham lá de trás para poder manter aquele povo lá no passado em que foi necessário que as leis fossem colocadas dessa maneira. Jesus, olhando para essas leis, ele disse que ele não veio destruir a lei, mas dar a elas, né, o seu prosseguimento, a sua sequência. As leis que ele não veio destruir, que não veio trabalhar, foram as leis divinas, aquelas leis que Moisés recebeu quando ele recebeu, através da inspiração do mundo espiritual, recebeu os 10 mandamentos. Essas leis, elas são as leis que regem toda a sociedade até os dias de hoje. São as leis que a gente chama das leis divinas, em que elas tratam da parte moralizadora da humanidade. Então, as leis que Moisés trouxe para nós, tratando da parte moral, moralizadora, Jesus não mexeu nela. Mas as leis que ele trouxe, aquelas leis civis, que vieram para manter um povo sob uma pressão necessária naquela época, Jesus modificou a todas. E isto estava trazendo para aquele povo que seguia as orientações do Velho Testamento. Já está agora? Obrigado. Que seguia as orientações da Torá, veio trazer para eles um mal-estar muito grande. Porque eles seguiam a Torá e Jesus dizia que todos eram iguais perante o Pai. E eles não aceitavam isso. Existiam as castas sociais com uma diferenciação muito grande. O povo não tinha direito a nada. O povo era mantido sob pressão o tempo todo. E Jesus veio dizer que tanto o pobre quanto o rico eram iguais, eles não aceitavam isso. Não podiam aceitar em função do que estava inserido na sociedade. Por isso que a lei mosaica determinava fazer o que? Apedrejar a mulher que cometesse adultério em praça pública, né? E Jesus foi trazido à presença de Jesus, uma mulher que havia cometido adultério, para que ele pudesse, em função do que ele pregava, em função do que ele dizia, né, que a gente não deve
tomar nas mãos a lei e cometer, né, provocar a desencarnação de alguém, a morte de alguém. Então, ele foi testado naquele ponto. Foi colocado para ele para que ele dissesse: não, vocês não devem apedrejar a mulher. Aí iam dizer que ele estava contrariando a lei de Moisés, então ele também seria apedrejado. Ele estaria cometendo um erro muito grande. Mas ele, de maneira sutil, dentro do conhecimento profundo que ele tem de todos nós, de todos os seres humanos, ele fez as colocações dizendo que a gente não tem que fazer não tem que tomar essa atitude, não é? A gente não tem que julgar para que não sejamos julgados. Mas quando ele se referiu a esse julgar para não sermos julgados, esse julgamento é aquele julgamento que a gente faz quando a gente leva ao extremo as nossas atitudes. Quando a gente olha num passado não muito distante, junto de nós, a gente tinha uma noção de que a vida terminava e a gente ia para o céu ou ia para o inferno. Então nós faríamos parte de um juízo final, onde a gente seria julgado. Então é o julgamento final de cada um de nós. Quando Jesus se refere a julgamento, se refere a esse julgamento final. Nós não temos o direito de finalizar, porque isso pertence a Deus. A nossa vida, o nosso destino, o que acontece com cada um de nós, dependendo das nossas atitudes, dependendo da postura que a gente tem durante a nossa existência, nós seremos julgados por nosso Pai Criador. Existem as leis naturais, as leis divinas, que nenhum de nós pode contrariar sem que por elas a gente tenha que corrigir. E ser corrigido, corrigir aquilo que a gente fez de maneira inadequada. Então todas as leis naturais contrariadas, elas terão que ser colocadas em seu devido lugar. Então não existe ninguém que foge da lei divina. Ninguém consegue fugir das leis de Deus. Mas as leis dos homens a gente foge. Porque nós fazemos as leis de acordo com as nossas conveniências. É lógico que as leis sociais, elas são feitas de maneira a beneficiar a sociedade, naquele momento que a sociedade está precisando de algum tipo de orientação. Então as leis sociais que a gente segue no país que a gente vive, né, as leis sociais que existem aqui no Brasil, elas são para os brasileiros. Mas elas não fazem sentido se forem levadas lá para o Oriente Médio. Não tem. As leis que são utilizadas no Irã, por exemplo, elas são diferentes das leis utilizadas aqui no Brasil. Por quê? Porque a sociedade iraniana, ela tem uma necessidade. E a sociedade brasileira tem outra necessidade. Então são as leis feitas pelos homens para que a sociedade submetida a essas leis seja beneficiada. Deveria ser assim. Todas as nossas leis deveriam ser feitas de maneira a beneficiar sempre o ser, o homem. Nós cometemos alguns deslizes perante as nossas próprias leis, aquelas que nós criamos para beneficiar a sociedade, e a sociedade muitas vezes não consegue enxergar esse deslize e a gente não é punido pela sociedade. Mas todas as vezes que a gente comete um deslize perante a lei divina, Deus, sabedor das necessidades de cada um de nós, Ele nos deixa passar pela correção necessária, para que a gente aprenda. Se existem leis feitas por Deus para o benefício da humanidade, para o benefício do homem, e o homem as contraria, de alguma maneira há necessidade que a gente entenda que a correção se faz necessária nesse caso, para que a gente possa ser beneficiado pela lei que foi criada pelo nosso Pai. Se nós, que somos pais e mães aqui na Terra, queremos que os nossos filhos sejam sempre beneficiados por qualquer coisa que a gente veja na nossa frente, nós não criamos nada para os nossos filhos para prejudicá-los. Todas as vezes que nós olhamos para o filho da gente e, de alguma maneira, corrigimos alguma atitude do filho, a gente não corrige essa atitude para fazer mal ao filho. A gente corrige para o bem deles. Pode ser que
correção que a gente aplique, em função da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, a gente aplique de maneira inadequada, mas em função da nossa imperfeição. Mas mesmo assim, o nosso pensamento é o melhor. É aquele de fazer com que os nossos filhos sejam criaturas boas, que elas cresçam, que elas tenham uma vida melhor. Com isso, a gente vê que nós, imperfeitos, queremos os melhores, né? Os melhores momentos para aqueles aos quais a gente orienta. Imagina Deus que conhece a cada um de nós e todas as nossas necessidades. Então, todas as leis criadas por Ele, todo o universo, é para nos beneficiar. Nenhuma delas é para nos trazer prejuízo. Então, quando a gente vem contrariar algumas dessas leis, a gente recebe uma correção. Então, Deus, Ele não pune ninguém. Ele não castiga ninguém. Ele permite que nós sejamos corrigidos para a nossa melhoria. Porque se nós não nos corrigirmos, a gente nunca vai melhorar. Então, quando Jesus vem nos colocar, não julgueis para não ser julgados, é porque o nosso julgamento é julgamento imperfeito. A gente faz julgamento imperfeito. E esse julgamento, não julgueis para não ser julgados, se refere justamente a esta colocação que era feita naquela época com uma rigorosidade muito grande, fazendo com que as pessoas fossem castigadas de uma maneira brutal. E a gente vai perceber que Jesus, ele não disse que nós não poderíamos corrigir os erros cometidos. Mesmo porque ele fez muitas vezes esse tipo de correção. Ele chegou no templo, estavam lá os mercadores na porta do templo, ele expulsou todos, chamou todos mostrando para aquele grupo que estava lá que o templo é um lugar de oração, não é lugar de comércio. E as pessoas faziam daquilo ali um comércio. Ficava uma casa, que a gente diz hoje em dia, casa da mãe Joana. Casa onde ninguém entende nada, ninguém é dono de coisa nenhuma. Para aquela bagunça geral. Jesus, vendo aquela bagunça no templo, ele falou, aqui na casa do Pai não. Aqui a gente vem para orar, para se ligar ao nosso Criador. E expulsou a todos. Então ele fez o quê? Uma correção. Então ele não proibiu que sejam corrigidos os defeitos de ninguém. Não é esse julgamento que a gente está falando ali. Porque se tem alguém do nosso lado que está agindo de maneira incorreta, cabe a cada um de nós que está verificando essa incorreção chegar para aquele ser de alguma maneira e verificar por que aquilo está acontecendo. Não é a gente chegar e cercear a atitude do outro de maneira agressiva, condenando, julgando aquilo que ele está fazendo, porque nós não temos conhecimento da vida de ninguém. A gente não sabe o porquê. Desculpe, minha garganta está me perturbando um pouco. A gente não tem conhecimento da vida de ninguém. A gente não pode julgar a ninguém, porque todos nós somos espíritos. E como espíritos, cada um de nós tem uma origem. Jesus nos disse, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele quis dizer para nós que nós não sabemos de onde os Espíritos vêm. Os nossos filhos são Espíritos. Nós somos Espíritos. Os nossos filhos, aqueles que estão junto de nós, eles podem ter a consanguinidade. Eles podem ter a parte física proveniente dos nossos corpos. Mas o Espírito, ninguém sabe onde vem. Ninguém sabe como ele é. Ninguém sabe a sua estrutura. Ninguém sabe por onde ele passou. Ninguém sabe a bagagem que aquele ser possui. Ninguém aqui conhece ninguém. Ninguém sabe a bagagem de ninguém. Então existem situações em que eu me sinto mal naquela situação. E a minha reação pode não ser a situação que quem está ao meu lado se agrade. Então, aquele ser que está ao meu lado, não se agradando da minha posição, da minha postura,
me agredindo, eu vou revidar a agressão. Então a gente não tem o direito de julgar o outro. Esse é o tipo de julgamento. Fulano está errado, não podia fazer isso. É uma atitude da nossa parte grosseira e ignorante, porque a gente não sabe por que aquela atitude está sendo tomada por aquele ser do nosso lado. Então não julgueis para não ser julgados, a gente diz que o outro errou. O outro não poderia estar fazendo aquilo naquele momento. Mas por que ele fez? A gente não sabe a estrutura que cada um tem do nosso lado. A gente não sabe isso dentro do nosso lado, dentro da nossa residência, com aqueles que convivem conosco. A gente não sabe. Às vezes nós pensamos estar agradando e a gente está desagradando. A gente pensa que está passando uma coisa boa com o filho e o filho está olhando para a gente e não está gostando daquilo, porque a estrutura dele é diferente da nossa. Cada um de nós tem uma bagagem própria sua. E essa nossa bagagem, ela é adquirida em função das nossas vidas sucessivas. Cada um de nós aprende aquilo que está ao seu alcance. Não adianta eu pegar um livro e falar, leia esse livro aqui e me diga tudo que ele tem. E a pessoa leu e me disse uma coisa e eu falei, pô, mas não é isso que está dizendo o livro. Mas foi isso que ela entendeu. Porque a bagagem que cada um de nós tem é diferenciada. Então, a mesma coisa pode ser falada para um monte de gente. E cada um vê aquilo que está sendo falado de um jeito. É o mesmo que eu chegar para vocês, que estão aqui agora, para todos nós, todo mundo com papel e lápis na mão. Vamos dizer das características que esse salão tem. Coloque neste papel todas as características que vocês acham desse salão. Digam como esse salão é. Todo mundo com papel e lápis. Nós estamos no mesmo salão. Né? Todo mundo aqui está no mesmo ambiente. Se a gente fizer isso, cada um de nós vai colocar as características que entendeu, que viu, que percebeu. E se nós pegarmos os papéis e cruzarmos, não existem dois papéis iguais. Todos vão ser diferentes. E todos vão estar se referindo à mesma coisa no mesmo momento. E cada um vai ver de um jeito. Nós somos assim. Cada um de nós é de um jeito. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um percebe a vida de acordo com o ponto em que está colocado. Cada um vai ver as coisas à sua volta de acordo com a sua bagagem. Por isso que Jesus nos recomenda ser o quê? Indulgentes. O que é ser indulgente? Ser indulgente é perceber que aqueles que estão ao nosso lado estão diferentes da gente. São diferentes. Eles vão estar fazendo coisas que ora eu concordo, ora eu discordo. Eu acho certo e eu acho errado, mas é o meu achismo, é o que está dentro de mim. Não o que está dentro do outro, ele está fazendo porque ele acha que aquilo que ele está fazendo deve ser feito naquele momento. Aí a gente vai e condena as atitudes do outro, em função da gente não saber quem é o outro. Por que ele está agindo assim? Quando a gente está numa coletividade e alguém chega nessa coletividade e cria um problema que prejudique a coletividade, essa pessoa tem que ser chamada, conversada, né? E mostrado a ela o que ela está fazendo não está de acordo. Porque um ser está prejudicando o grupo todo. Então aquele ser ele precisa parar de agir daquela maneira. Senão todo o grupo vai ser prejudicado em função de uma ideia diferente do todo. Então, naquela situação, é preferível que aquele ser seja afastado do que toda a coletividade seja prejudicada. Mas quando a gente está num grupo e cada um tem uma visão diferente, nós temos que tentar e conversar sobre essas visões. Nós precisamos trocar as informações para saber como temos que agir
dentro da coletividade. E aquele que está do nosso lado, às vezes, está numa situação muito difícil. E a gente precisa entender aquela situação difícil. Jesus, nesse livro aqui, Jesus no Lar, ele traz para a gente uma historinha, né? A gente diz historinha porque eram as reuniões que Jesus fazia com os seus apóstolos. Ele fazia reuniões no lar de Pedro, e lá eles conversando, cada um trazendo suas mazelas, suas necessidades, suas angústias, e Jesus sempre orientando a todos a todo momento. Então ele traz uma orientação aqui, eu vou ler para vocês, para que a leitura não se perca, porque quando a gente transmite alguma coisa, né, a gente transmite com as próprias palavras. E quando a gente lê o que está escrito, todo mundo vai pegar aquilo que está escrito e não as minhas palavras, ok? Por isso que eu vou ler para vocês. Tá? Só para vocês perceberem como é interessante isso na nossa vida. O livro é esse aqui, ó. Jesus no Lar, tá? Obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ok? Pelo Espírito Néio Lúcio. Tá? Então, na lição número 35, fala assim: a lição, a necessidade de entendimento. A necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Então eles tinham culto do evangelho no lar. Jesus participava desse culto junto com os seus apóstolos. Tá? Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores por ele, convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Então Jesus narrou o que a gente vai contar agora. Um grande explicador de texto de Jó possuía singulares disposições para os serviços de compreensão da bondade. E talvez por isso organizou uma escola que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. Então, esse explicador de texto saiu com seu aprendiz, andando pelas ruas de Jerusalém, pedindo esmolas, para que essas esmolas fossem aplicadas no templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Então eles estavam pedindo esmola, e esse homem respondeu à solicitação deles com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Então o mestre pegou o aprendiz e foi seguindo esse homem. Tá? Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Então a atitude que ele teve com eles, em função de ele estava sentindo dores. As cólicas dele eram mortais. Ele caiu no chão lá e ele estava quase desencarnando em função das dores que ele sentia. Demandaram adiante. Quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos,
E quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Então a gente vê que a atitude que ele tomou com relação aos dois, e ele estava indo para casa que tinha uma filha que estava lá na lápide, naquele momento, com toda a família à sua volta chorando, e ele também. Prosseguiram esmolando na via pública, e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. O rapaz era louco, perturbado mental. Por isso que respondeu a eles com os palavrões. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na conquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sobre laço pesado o caminho do matador. Por isso que Jesus falou: não julgueis para não ser julgados. E ele dá a lição, mostra a lição, através do culto do Evangelho no lar, para os apóstolos, mostrando que aqueles que nos agridem muitas das vezes, se nós formos buscar o motivo daquele tipo de atitude, a gente vai ver que eles estão sofrendo, estão passando por processos muito mais difíceis do que os nossos. Por isso que Jesus pediu para a gente cuidar, para a gente ter indulgência com todos aqueles que estão ao nosso lado. Não, a gente não pode. É muito importante que a gente perceba isso, que a nossa vida vai ser diferente. A gente vai ter menos perturbações. Os nossos desequilíbrios vão ser bem menores. A gente vai conseguir viver de uma maneira saudável, porque nós vamos passar a olhar aqueles que estão ao nosso redor como nossos irmãos, em luta, em provas, em expiações iguais a nós.
passando pelos mesmos problemas que todos nós temos. Todos nós passamos problemas. Todos nós temos momentos difíceis na nossa vida. E precisamos entender que aquele que nos agride, ele está passando por situações piores. E a gente não tem conhecimento, porque nós somos espíritos. A gente não sabe a bagagem que está dentro de cada um. A gente não tem noção do sofrimento e da dor que cada um tem. E a gente se desequilibra e agride mais do que está sendo agredido. Porque aquele está passando por uma situação de desequilíbrio muito grande em função da dor que está sentindo. E a gente está se desequilibrando em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente está julgando em função da nossa postura orgulhosa, egoística, que todos nós temos. Ainda não conseguimos nos livrar. Ainda deixamos o orgulho e o egoísmo serem donos das nossas ações. Então a gente pega aqueles que estão à nossa volta, que estão passando por momentos difíceis, que de alguma maneira nos respondem atravessados. Porque eles não estão conseguindo raciocinar, eles não estão conseguindo agir diferente. A limitação deles está lá no seu corpo. Mas a gente quer ser tratado como reis, como as criaturas mais importantes do mundo. A gente começa aprendendo isso como criança. Como muitas vezes nossos pais, querendo fazer todo o bem possível para cada um de nós, são os nossos heróis, fazem de tudo para nos poupar o trabalho do aprendizado. E o trabalho do aprendizado precisa começar assim. A responsabilidade precisa ser dada para a criança enquanto ela está pequenininha, para ela aprender que ela faz parte desse mundo, para ela aprender que eu não posso tudo, eu não sou o dono de tudo. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho as minhas limitações. Os filhos precisam conhecer essas limitações. Isso não é a gente se endividar, arranjar uma série de problemas na nossa vida para poder dar para o filho porque o meu filho quer. Ele quer, mas ele quer. A gente precisa conversar em família, explicar que a humanidade está assim, agindo da maneira que age, porque todo mundo quer, todo mundo tem direito. E os nossos deveres um para com o outro, os deveres que a gente tem com a sociedade, os deveres que a gente tem com as famílias, os deveres que a gente tem com o poder público, os deveres que a gente tem de manter uma rua limpa. São coisas pequenas que estão ao nosso alcance e a gente não consegue fazer. Sabe por quê? Tem o gari, ele limpa a rua, ele recebe para isso. Olha que coisa terrível, horrorosa da nossa parte. Mostrando a nossa falta de educação. Mas é educação moral, não é educação que a gente recebe nos bancos escolares. É educação moral, aquela que começa em casa, quando pequenininho, desde que a criança nasce. Filhinha, não joga isso no chão. Por quê? Porque o chão vai ficar sujo. E o lugar que a gente vive deve ser limpo. Não bota isso aí, está fora do lugar. Bota no lugarzinho. Por quê? Porque o lugar é aqui. Se você botar fora do lugar, a nossa casa vai ficar feia. E a gente vai ensinando, porque a criança precisa entender coisas pequenas. Não adianta a gente falar um monte de coisa para a criança, porque a criança ela entende por pedaços. Ela entende as coisas faladas em etapas. Se a gente fala uma frase muito grande, a criança não entende. Ela entende pode, não pode, tá bom, tá ruim, tá lindo, tá feio. A criança entende isso. Mas você não pode pular aí porque a cerca, a criança não entendeu. Ela só entendeu o não.
O restante passou. Então, a gente precisa dar o exemplo. E ninguém consegue ensinar moral se não for moralizado. A gente tem que se moralizar primeiro. Então, não é o outro que está cheio de problemas, que está trazendo para a gente uma série de problemas que precisa ser corrigido. Quem precisa ser corrigido somos nós. A gente precisa se moralizar. E ninguém pode corrigir se não tiver a moral suficiente para aplicar a correção. A gente perde o direito. Eu não posso chegar para o meu filho e falar para ele: ó, você não pode beber. Eu estou com um copo de cerveja na mão, estou tomando não sei o quê, e falo para você não pode beber. Eu estou dizendo para ele que ele pode beber. Porque eu bebo, eu sou o exemplo, eu estou mostrando para ele que ele pode beber. Se eu chego para o meu filho e digo que ele não pode fumar e eu estou com um cigarro na mão, eu estou dizendo para ele que ele pode fumar. Eu estou falando uma coisa, mas estou dizendo outra. Se eu estou com o companheiro ou companheira do lado, né, e eu grito com ela e digo que ela não pode gritar, eu estou dizendo para ela que ela pode gritar. O que eu estou passando é que você deve gritar. Todas as vezes que estiver irritada, grita comigo. É isso que eu estou fazendo, porque quando me irrita eu grito. Não deveria me irritar. Mas como eu sou imperfeito ainda, estou no mundo de provas e expiações, estou aqui para aprender, eu ainda tenho um monte de defeitos, então de vez em quando eu me irrito. Aí eu quero passar para o outro não deve me irritar, deve ser irritado. Mas como é que eu posso passar uma coisa que eu não tenho? Então, quando nós formos atingidos de alguma maneira no nosso orgulho, quando nós formos atingidos de alguma maneira no nosso egoísmo, vamos ter misericórdia. Essa palavra é uma palavra difícil da gente entender. Se a gente pegar o Evangelho do Espiritismo, pega o termo ali, misericórdia, e vamos ver o que é misericórdia. É muita coisa. É a gente ser indulgente, a gente ter carinho com aqueles que estão ao nosso lado. É entender que nós somos espíritos. Cada um de nós, dentro da sua bagagem, entende de uma maneira. É entender que a gente não deve julgar realmente. Porque cabe ao nosso Pai Criador o julgamento. Todas as criaturas. Porque Ele tem conhecimento de todos nós. Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Ele sabe o que a gente tem e o que a gente não tem. O que a gente precisa e o que a gente não precisa. Nós não sabemos isso de ninguém. Nem quem está dentro do próprio lar, junto da gente, a gente não sabe. Porque somos espíritos, a gente não conhece a vida do espírito. E nem a vida aqui, encarnado, de quem está junto da gente, a gente conhece direito. Porque nós somos personalidades. Persona significa máscara. Nós temos uma máscara. Então a gente age de acordo com as conveniências que a gente tem. A gente não se desnuda, não sai dentro da máscara e não mostra quem nós somos realmente. Porque a gente tem necessidade da convivência. E a gente vem aprendendo desde pequeno as determinadas atitudes que a gente toma em função do nosso aprendizado. Então a gente tem dificuldade de tirar de dentro da gente aquilo que a gente é. Então a gente mascara as coisas. Mas quando nós estivermos fora do corpo físico, a conversa, o diálogo no mundo espiritual é através do pensamento. Então a gente pensou, o outro sabe. Então a máscara cai. Não tem como a gente manter máscara. No mundo espiritual não existe máscara. Por isso que Jesus disse: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. Porque enquanto eu estou a caminho, eu posso dar um sorriso mesmo não gostando de você. Sorriso para você. Aí você acha que eu sou bonzinho, então sorriso, né? Ele é maravilhoso, sorriu para mim. E eu posso não gostar dela. Mas em espírito, não tem jeito. Se eu não gostar, eu estou dizendo para você que não gosta de você. Como é que eu vou me reconciliar com alguém que eu não consigo ficar perto?
Então, no mundo espiritual, a gente perde a máscara. Mas aqui a gente tem essa máscara. A gente consegue esconder o que a gente está pensando do outro. Ninguém sabe o que você pensa. Nosso pensamento é nosso, é individual. O que eu penso é meu, o que você pensa é seu, o que você pensa é seu. O que a gente pensa é nosso. O outro não sabe. Pode estar do nosso lado, a gente está sorrindo, está dando bem, pensando outra coisa. O outro não sabe. É a nossa máscara, a nossa personalidade. E a gente utiliza isso para levar vantagem. Infelizmente, ainda usamos a lei de Gerson. Levar vantagem, né? Essa lei que infelizmente foi colocado o nome do nosso irmão com sentido, né, ruim, né? Esse sentido negativo. E a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. É assim que a gente pensa. De maneira equivocada. Quando alguém se dá bem, alguém foi cerceado, foi sufocado. Então, se eu fiz alguma coisa e fui beneficiado naquela coisa, prejudicando alguém, esse alguém prejudicado, ele deve a mim, a minha atitude, a situação que ele se encontra. Então, quando alguém se dá bem, alguém foi prejudicado. Nós não temos que nos dar bem. A gente tem que estar bem. É diferente de se dar bem. Aquele que está ao nosso lado merece toda a nossa consideração, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção voltada para que ele viva bem. Porque a humanidade só vai encontrar a felicidade que a gente busca há séculos, o dia que todos nós estivermos bem. Jesus falou isso para a gente. Enquanto existir uma ovelha, né, perdida, o rebanho vai ficar lá aguardando, porque a ovelha ela vai ter que voltar para o aprisco, ela vai ter que voltar para o grupo. Então, enquanto alguém estiver mal, não pode existir felicidade. Então, nós precisamos ver os nossos companheiros, quem está junto de nós, feliz, porque se todos nós estivermos bem, o mundo vai ser um mundo melhor. Então, não julguemos para não sermos julgados. Significa que aquele que está ao nosso lado merece nossa consideração, merece nosso carinho, merece nossa atenção, e a gente precisa buscar ajudar aqueles que estão próximos da gente. Esse julgamento que existe, julgamento final, no juízo final, uns vão para lá, outros vão para cá, isso não é bem assim. Isso é conversa para pressionar aquelas mentes mais fracas, mais vazias, sem objetivo de vida. Porque as pessoas acham que vão ficar, desencarnam, vão lá para o mundo espiritual, ficam de braços cruzados, esperando Jesus chegar e falar: vocês são minhas ovelhas, vem para cá, vocês são meus bodes do inferno. Isso não é bondade, não pode estar previsto na lei divina. Então nós estamos aqui para nos melhorarmos todos juntos. Se a gente não se melhorar junto, a gente continua necessitando uns dos outros para poder o nosso trabalho ser efetuado. Que a gente possa ter uma coisa linda dessa, olha só. A criança é o momento que o espírito tem de trégua, de paz. Porque a criança, a preocupação da criança é brincar. É brincar. A criança pensa em brincadeira. Todo o pensamento da criança é brincadeira. Ela pula para lá, pula para cá, corre, está sempre arranjando alguma coisa para fazer diferente, porque ela se preocupa em brincar. É um momento de descanso nosso, de nós espíritos. É um momento que a gente está aqui, nessa postura linda aqui, né? Essa coisa linda, bonita. Esse é o momento que a gente tem de descanso. Depois que a gente passa dos 7 anos, a gente começa entrando na vida, aí o nosso descanso acabou. A gente começa adquirindo as responsabilidades do mundo. Que a gente possa ter responsabilidade, que a gente possa ter amor no coração, para que junto de nós, todos aqueles que estiverem junto de nós, se sintam bem e que a gente se sinta bem também. A gente só pode estar bem quando quem está junto de nós esteja bem também. Muita paz no coração e obrigado pela atenção.